A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua casa em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nesse dia possa trazer sobre ti o manto da graça, do poder, do entendimento sobre a tua vida. Que Deus derrame sabedoria e discernimento. Que os teus olhos espirituais estejam abertos, ouvidos destapados para ouvir a voz de Deus, para ver aquilo que o Senhor tem para te mostrar. Que você possa estar aí totalmente entregue nas mãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Fique na dependência do Espírito, fique na dependência do Senhor e você receberá tudo que o Senhor tem para passar nesse dia para a tua vida. E você receberá tudo que tem para receber em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, fique aí até o final para que você receba tudo do Senhor nesse dia. Porque hoje Deus quer falar contigo. Deus quer trazer esclarecimento ao teu entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Já peço a vocês aí que curtam este vídeo e também compartilhe com outra pessoa. Porque eu creio que essa pessoa está precisando ouvir a palavra do Senhor. Ela está precisando de uma orientação do Espírito Santo. Então, compartilhe essa palavra e essa pessoa será edificada junto com você. Amém? Quero compartilhar aqui uma palavra para toda a amada igreja do Senhor. Porque se você está aqui no Minutos de Fé, ouvindo a palavra do Senhor, se você é aí uma pessoa que está sendo sempre edificada com esses áudios, então você é a igreja amada do Senhor. Você faz parte dessa igreja. Então eu creio que o Espírito Santo está te moldando e está falando contigo. E hoje ele vai falar mais profundamente ainda no teu ser. Amém? E eu quero compartilhar esta palavra com a amada igreja que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 1. Eu quero estar lendo do verso 10 ao verso 20. Amém? Vamos lá então? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Mesmo porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado que... vou ler o verso 11 novamente, tá? Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Olha só, Paulo, ele está aqui falando para toda a igreja. Ele está exortando a igreja.
porque chegou até os ouvidos dele que a igreja estava em dissensão, em divisão, estava em briga, estava tendo contenda entre os irmãos por causa da palavra, por causa não só disso, mas por causa do seu próprio ego, por causa da sua falta de sabedoria que vem do Senhor, por causa da sua inteligência, do seu egoísmo. Então, quando há o egoísmo, o achismo, a independência dentro das igrejas, a igreja começa a se dividir, começa a levantar-se contendas e dissensões. E aqui nós vemos o exemplo disso acontecer dentro da igreja. Um estava a dizer, eu sou de Cefa, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Cada um estava dizendo ali de quem ele era. E Paulo dizia, olha, alguém morreu por você, alguém foi crucificado. É a mesma coisa hoje, amados. Como é que eu vou ficar assim, eu sou da igreja de tal, eu sou da igreja de tal, eu sou não sei o quê, eu sou do fulano de tal. Você entregou a tua vida para quem? Entregou para Cristo. Então você pertence a Cristo, tá? Nós colocamos o nome da denominação, da congregação onde congregamos, para identificar aonde nós estamos ali participando, qual tipo de família que nós estamos participando. É como se nós disséssemos, eu sou da família Silva, eu sou da família Marcondes, eu sou da família Oliveira, entende? Mas nós somos de um só, que é Cristo, tá? Então nós não podemos ter essa divisão dentro de uma igreja. Nós somos membros de um só corpo, que é Cristo, que é do Senhor. Nós fazemos parte do corpo do Senhor. Então nós somos membros deste corpo. E nós não podemos ser divididos. Cada um tem a sua finalidade, cada um tem a sua função e cada um tem ali o teu nome. Um é braço, um é cotovelo, o outro é a mão, o outro é os dedos, mas cada um de nós fazemos parte de um só corpo, tá? Ninguém veio aqui para morrer por nós e ser ressuscitado por nós, levando com ele os nossos pecados e nos dando a vida eterna. Somente Cristo fez isso e somente ele vai fazer. E ele aqui, em resumo, está nos dizendo, nós não usamos da nossa inteligência para estar agindo de uma forma tão sem lógica. Porque nós não temos ninguém aqui. Nós somos pastores de um rebanho, mas do rebanho do Senhor. Este rebanho é dele. As ovelhas não são nossas, são do Senhor. Os discípulos não são nossos, são de Cristo. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, chamados para servir as ovelhas do Senhor. Então, nós não somos donos de ninguém. Mas aqui, nós vemos também que nós temos a função de falar o que o Senhor manda nos falar. Se Ele manda exortar a ovelha, nós temos que exortar. Se Ele manda disciplinar a ovelha, nós vamos disciplinar. Se Ele manda colocar a ovelha ali de castigo, nós vamos colocar. Se o Senhor nos manda carregar essas ovelhas nos ombros, nós vamos carregar. Mas nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos mandar, não pelo que nós achamos ou aquilo que nós estamos acreditando ver. Nós vamos fazer o que o Senhor nos direcionar para fazer. E aqui ele está dizendo, olha, nós não precisamos ficar nessa divisão e não podemos ficar nessa divisão. Paulo então começa ali a falar com toda a igreja. E nós lendo essa passagem, sabe, quando eu leio essa passagem, eu vejo que o que aconteceu na igreja de Corinto está acontecendo hoje nas igrejas de hoje, nas nossas igrejas. Na igreja do Senhor está acontecendo isso. Não mudou nada. Até hoje há dissensões dentro das igrejas. Até hoje ainda há essa divisão. Porque muitos estão fazendo o que acha que deve fazer. Paulo pedia aqui ao povo
que se falasse todos na mesma coisa. Ou seja, era preciso que todos estivessem no mesmo espírito para falarem a mesma coisa, com o mesmo sentido, estarem em concordância e não em contrariedade um com o outro. E para falar no mesmo sentido, os servos do Senhor, eles devem estar na dependência de Deus, para falar o que Ele quer que seja falado para toda a igreja do Senhor. Nós não vamos falar de nós mesmos. Nós não vamos olhar, falar, vamos ver o que está acontecendo naquela igreja, para me ministrar o que acontece. Olha, o altar não é para se lavar roupa suja. No altar não é para falar, destapar a nudez do outro. Não é para dar apontação de dedo. Não é para ficar ali indiretas. A pessoa que vai subir ao altar, vai estar à frente do ministério, pessoa que vai ministrar a palavra, ela tem que estar com temor a Deus, se sujeitando a Deus, buscando do Senhor o que Ele quer que fale para a igreja. Porque às vezes Deus vai te mandar falar coisas que você vai achar que é loucura. Porque você vê ali uma igreja arrumadinha, você vê ali pessoas ministrando palavras, pessoas que se dizem cheias do Espírito, e de repente Deus manda você trazer um chicote para aquela igreja. E aí? É loucura para você, no seu entendimento é loucura, mas Deus sabe o que acontece no coração de cada um. Então nós só precisamos ficar na dependência do Senhor. Falar e fazer o que o Senhor tem mandado. Então precisa-se ter o quê? Temor. Você não vai falar o que você acha, o que você vê, o que você sabe. Você vai falar o que Deus mandar falar. Nós não devemos falar o que queremos. Nós não devemos falar o que estamos pensando, nem muito menos o que achamos que se deve falar. Nós não devemos falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Porque muitas vezes as pessoas querem que nós falamos algo que agrade o ego delas. Nós não estamos aqui para agradar o ego das pessoas, e sim a vontade de Deus. Nós não estamos aqui para falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas sim o que Deus quer falar. Ele nos chamou para evangelizar. Então é isso que devemos fazer. No verso 18, nos diz assim: porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Olha só que palavra tão tremenda. A palavra de Deus, ela nos confronta, para depois ela nos libertar do engano. Então aquele que está a perecer, que está no engano, que está no erro, no pecado, para este, a palavra de Deus, ela não virá de bom grado. Para ele, ela será loucura, será inaceitável. Então, não será fácil, às vezes, falar da palavra de Deus. Não será fácil levar a palavra de Deus, porque muitos não aceitarão. Muitos não terão esse coração quebrantado para receber a palavra. Pessoas vão se afastar de você. Pessoas serão distanciadas. Igrejas muitas vezes vão ficar até vazias. Poucas pessoas para ali prestar culto. Poucas pessoas para membrar naquele lugar. Isso porque aquele servo de Deus, ele está falando a verdade. Ele está confrontando o pecado com a verdade. Ele está fazendo, sobretudo, sobre a direção do Espírito Santo. Se aquele homem que está à frente da obra de Deus, ele está na dependência do Espírito, ele vai falar sobre a direção do Espírito. Ele vai colocar pessoas para ministrar ali sobre a direção do Espírito Santo. Não é porque ele acha que a pessoa é cheia de Deus. Não é porque ele acha que a pessoa é uma pessoa de oração. É porque o Espírito Santo tocou nele. Porque o Espírito Santo trouxe o nome daquela pessoa à memória. Então é o Espírito Santo que está querendo levar aquela pessoa. É o Espírito Santo que quer usar aquela pessoa naquele momento
para falar o que a igreja precisa ouvir e não o que ela quer ouvir. E quando o servo de Deus anda corretamente, certinho, na direção, alinhado com o Espírito Santo, muitas vezes isso não vai agradar pessoas, principalmente nesses séculos de agora, principalmente nesses fins de tempos. Muitas vezes as pessoas não vão querer ouvir a verdade. E aí fala, eu não concordo com aquele pastor, eu não concordo com aquele pregador, eu não concordo com isso. Não importa se você concorda ou não. Só ouça a voz do Espírito Santo falando dentro do teu coração. Se quebrante, esteja disponível para o Espírito Santo, para que ele possa ministrar a verdade dentro de você, para que ele fale com você. Porque aí você vai ouvir o que Deus quer falar com você. Você vai não ouvir a voz do pregador, mas ouvir a voz do Senhor falando com você. Então, todos aqueles que vivem na dependência do Espírito Santo, estes falam na mesma palavra, no mesmo sentido. Vai ser tudo concordância. Sabe quando você vai lá e ouve uma pregação e fala, nossa, essa palavra falou demais comigo. Eu ouvi algo nesse sentido nessa semana. É Deus falando, Deus vai usar servos para falar tudo em concordância. É Deus falando. É o mover de Deus. Mas se você estiver disponível também para ouvir a voz de Deus. Porque onde Deus opera, há concordância da palavra. Não tem dúvidas ali. Não há dissensões, não há contendas, não há questionamento. Há somente a palavra de Deus. Tudo que você ouvir sobre Deus, passe pela palavra, passe pela Bíblia, para saber se Deus está falando com você. Para saber se aquilo que está sendo ministrado tem concordância com o Espírito Santo. Não é porque, eu não concordo, eu não acho. Mas você foi lá, pegou a tua Bíblia e viu que realmente Deus está falando aquilo? Então, se Deus está falando a mesma coisa, então não importa o que você pensa. Não importa o que você acha, não importa se você concorda ou não. O importante é que é verdade. Não é porque você não concorda que não seja verdade. Não é verdade isso? Então, se você concorda ou não, pegue a tua Bíblia e vai ler. Tenha temor a Deus. Se você se diz uma pessoa temente a Deus, então vai ouvir o que Deus está falando com você. Pegue a tua Bíblia. Fique na dependência do Espírito Santo e ele vai falar contigo a concordância daquela palavra, se realmente aquilo é do Senhor para a tua vida. Então, não pode-se haver isso dentro das igrejas. Dissensões, fofocas, intrigas, questionamentos, dúvidas, insubmissão, desrespeito, falta de temor. Não pode haver isso dentro das igrejas. Devemos todos ser vigilantes. Não podemos perder essa essência de Deus. Não podemos perder o temor de Deus. Sabe, muitas vezes a pessoa se endurece com a palavra de Deus que foi ministrada e ela resolve não ir mais para a igreja. Não é culpa do ministrador. É culpa daquele que não se abriu, não abriu a porta para Cristo entrar. Não abriu o coração para o Espírito Santo falar. Então, faça como a palavra diz, não endureçais o vosso coração. Quando eu vos falar, quando Deus falar contigo, não endureça o vosso coração. Tire as dissensões de dentro da igreja. Traga a dependência do Espírito. Amém? O mundo não pode entrar nas igrejas, pois a função da igreja é tirar as pessoas do mundo e ajudá-las a tirar o mundo de dentro delas e não trazer o mundo para dentro da igreja. Não pode fazer isso. A missão de Moisés foi tirar as pessoas do mundo de pecado, da prisão, da escravidão. Moisés tirou o povo do Egito, mas também ajudou em meio ao deserto. Ele ajudou naquele processo todo as pessoas a retirarem de dentro delas o Egito.
Mas muitos não tiraram o Egito de dentro delas. Nós precisamos sair do mundo, mas o mundo tem que sair de nós. E isso vai depender muito de nós mesmos. Nós precisamos tirar o Egito de dentro de nós. Nós precisamos abandonar o erro, abandonar o pecado. Por isso mesmo que a palavra de Deus, ela parece loucura quando nós estamos no pecado, quando nós estamos perecendo. Então, por isso mesmo que seja loucura, a palavra, ao seu entendimento, ouça a palavra, reflita, pedindo ao Espírito Santo o discernimento. Ministre a palavra com ousadia e com amor. E assim, ela não voltará vazia. Ela vai germinar a semente da verdade. Seja você que está ministrando ou ouvindo a palavra, faça isso com amor, com quebrantamento e com temor a Deus. Pois quem faz a obra é o Espírito Santo. Toda honra, toda glória, somente ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, peço ao Senhor que cada vida, Senhor, que está aqui ouvindo essa palavra, Pai, porque se está aqui, Senhor, neste momento ouvindo, é porque o Senhor os trouxe aqui. E algo o Senhor quer falar no íntimo de cada um. Peço ao Senhor que traz o quebrantamento. Tira todo o achismo, tira toda a independência, Pai. Tira, Senhor, toda mesmice, toda incredulidade neste momento. Traz um quebrantar de espírito. Traz a tua graça, a tua essência e a dependência do teu espírito. Que o amado Espírito Santo, Pai, neste momento, possa falar no íntimo de cada uma dessas vidas. Que elas sejam edificadas, que elas sejam transformadas, Pai. Aqui é tanto aquele que está ouvindo a palavra, quanto aquele que está ministrando a palavra. Que haja temor no coração, que haja submissão no coração, Pai. Que haja, Senhor, a dependência do Espírito. Ministra, Senhor, o teu querer, a tua vontade. Senhor, eis-nos aqui. Modifica-nos, transforma-nos, Senhor. Tira, Senhor Deus, as dissensões de dentro de nós. Tira as contendas, tira as dúvidas, tira os enganos, tira todo o sistema de crença errado. Que haja nesse dia uma libertação, uma transformação em nosso entendimento. Traz a tua sabedoria e a tua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que possamos todos ser edificados na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, amados. Que Deus possa ministrar sobre o teu coração nesse dia e possa finalizar essa palavra com um amém. Que Deus ministre no seu entendimento e fique na dependência do Espírito. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente, abençoado dia na presença do Pai. Deus é contigo.